Nós mostramos ontem aqui com exclusividade e ao vivo a história do urubu. Estava ali no Jardim Alvorada, o urubu apareceu pelo bairro. Os moradores estavam desde sexta-feira tentando capturar o urubu. Por quê? Porque sabiam que tinha algum problema. O bicho chegava a abrir as asas, mas ele não conseguia voar. Aí fizeram uma força-tarefa, até o cachorro perto do urubu, ó. Mas não atacou o bicho não, ficou com medo do urubu. O urubu é grande, quando abre a asa fica enorme. Conseguiram capturar o urubu, nós mostramos ao vivo aqui. Mas aí, qual foi o destino do urubu? O que aconteceu com o bicho? Quem é que socorre animais silvestres que estejam nessa situação? De quem que é a responsabilidade? Vão ver? Reportagem enche a tela. Foi um baile no meio da rua. Seu Edmar tentou usar uma caixa. Algumas vizinhas apareceram com lençóis e cobertores. Tudo isso para capturar um urubu. Já fazia alguns dias que a ave estava vagando pelo Jardim Alvorada, zona oeste de Londrina. Saímos correndo para todo lado com cobertor, tudo tentando pegar ele, mas ele escapava, viu? Só ele não conseguia voar. Vai correr, ele estava correndo mais que você. Ele corria mais do que a gente. Como não conseguiram ajuda, os próprios moradores deram um jeito de pegar o urubu. Tinha um senhor ali que ele tinha um aparelho lá, uma peneira lá que pegou. E daí deu certinho para a gente trazer ele. No mês passado foi um lagarto que deu o que fazer. Ele entrou no quintal de uma casa na Zona Norte. Assustado, o bicho queria se esconder, enquanto vários homens tentavam fazer a captura. Depois de muito estresse, o lagarto foi pego e aí ninguém sabia o que fazer com ele. Ligou para todos os órgãos competentes aí, dos animais, até agora nada, como você está vendo aí, ó. E a gente fica meio chateado com isso, porque a gente não quer machucar o bicho. Em outra casa também na região norte foi uma capivara a invasora que deu trabalho. Animais silvestres que invadem casas, quintais ou são encontrados pelas ruas não são tão raros. Vira e mexe, aparece uma história assim. E aí a principal dúvida dos moradores é: para quem pedir ajuda? O que fazer com esses bichos? Procuramos a Polícia Ambiental, que sempre recebe pedidos para resgatar aves e animais silvestres, mas que não pode intervir em todos os casos. A Polícia Ambiental ela tem por missão combater o crime ambiental. E esse crime, ele obviamente que é praticado pelo ser humano. Então esses eventos naturais de animal que se machuca na natureza, esses são eventos naturais que o animal está sujeito. Dependendo da espécie, é assim feito o recolhimento e encaminhamento para alguma entidade, para que seja feito a reabilitação desse animal e posterior soltura. Mas na maioria dos casos, esses eventos se resolvem por si mesmos. Segundo o subtenente, se o bicho não estiver machucado, o ideal é deixar ele se virar por conta própria. A gente recebe aqui muitos pedidos para recuperar, para retirar do ambiente urbano, das residências, o animal gambá, o urubu, e a gente tem que entender que esse animal ele é urbano, então ele está ali porque ele encontrou uma facilidade, um conforto, às vezes um alimento. Então a recomendação é que as pessoas evitem deixar alimento disponível e deixar algum material que traga conforto para esses animais. Voltando ao caso do urubu, a nossa produção entrou em contato com o Hospital Veterinário da Unifil, que tem profissionais especialistas em fauna silvestre, mas o encaminhamento tem que ser feito através do IAT, antigo IAP. Seu Edmar, que deu abrigo à ave depois do resgate, ligou para pedir ajuda. Eu estou com um urubu aqui e eu gostaria de saber o que eu faço, porque ele está com a asa machucada. Se você conseguir trazer até aqui para a gente recebe e dá destino para ele no Hospital de Fio. Tá. Então eu tenho que levar ele aí. Isso. Sem carro para transportar o urubu, o aposentado vai ter que se virar se quiser ver um final feliz nessa história. Eu não vou deixar o coitado aí ficar sofrendo aqui, né? O senhor Edmar ontem se emocionou quando ele resgatou o urubu, né? E deu certo, tá? Agora há pouco ele conseguiu uma carona, levou lá para a sede do IAT, antigo IAP, e foi levado para o Hospital Veterinário da Unifil. Eles vão lá curar o bichinho, ver qual que é o problema que ele tem na asa, se está com uma asa quebrada, se está com algum tipo de infecção, alguma coisa, para poderem soltar logo esse urubu. Que saga, hein? Que saga! Para poder dar um fim, um destino a esse urubu. A preocupação dos moradores era com o bem-estar do animal. Quem gosta de bicho faz isso mesmo, exatamente como o seu Edmar e todos os vizinhos
ali do Jardim Alvorada fizeram. Aqui no estúdio eu estou com o Jonas Pugina, ele que é biólogo da SEMA, responsável também pelos parques, pela fauna aqui de Londrina, referente à Secretaria Municipal do Ambiente. Jonas, tem se tornado comum a aparição de animais silvestres, nós estamos aqui com... Eles fazem parte do ambiente urbano. Tem a capivara, tem coati, tem macaco, tem preá, tem cachorro do mato, os bichinhos aparecem, o lagarto, o teiu. Qual que é a principal recomendação? O que a gente deve fazer quando se deparar com um animal como esse? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Bom, existem duas classes grandes aí, com cada uma metodologia, uma sistemática de como agir, né? Quando a gente fala aí desses animais, o teiu, que é aquele lagartinho conhecido, o saruê, o gambá, né? Esses animais são animais ditos sinantrópicos, aqueles que têm uma vida já adequada ao longo do tempo ao ambiente urbano, né? Então são animais que, porventura, trazem até benefícios, combatem pragas, se alimentam de besouros, outros insetos, até escorpiões, né? Então, a instrução para quanto a esses animais é contemplar, se eles estiverem num fundo de vale, num lugar, significa que o local é ambientemente... É vivo, né? É, isso, ambientalmente equilibrado, né? Não são em todas as cidades que temos isso. Se houver um animal ferido ou risco à saúde pública, aí de fato a polícia ambiental, né? A Secretaria consegue intervir nesses casos? Tem estrutura para isso? Ou a indicação é, liguem para a Força Verde, ou para os bombeiros, ou para o próprio IAT? A SEMA consegue fazer esse tipo de trabalho ou não dá conta, Jonas? Atualmente a SEMA tem um trabalho mais focado na educação ambiental, ainda que preste auxílio aos órgãos, né? Agora, para o futuro, deve haver uma municipalização dessas atividades. Então, primeiro deve ocorrer um treinamento, aquisição de equipamento, né? Para que a ação possa ser municipalizada, sempre com o apoio também do Estado, né? O que você fala, por exemplo, uma caminhonete, uma gaiola, alguns pulsares ali para poder pegar os bichos? Treinamento, convênio com o hospital universitário, isso a médio e longo prazo. Mas já a curto prazo, fazemos a reintrodução dos animais que porventura saiam do parque, né? Então ali tem o Arthur Thomas, saiu uma capivara ou infelizmente um coati foi atropelado, é conosco, né? E prestamos apoio ao IAT e à Polícia Ambiental quanto aos outros casos, que a cidade é muito ampla, né? Eu queria que você falasse, Jonas, sobre isso que a gente até ouviu na reportem, o próprio tenente da Polícia Militar falou. Muitos animais, eles ficam assustados com a nossa presença. Então, se a gente deixar o bichinho quieto, ele vai acabar tomando o caminho dele, né? Que você falou, contemplar. Viu o bichinho ali na rua, não é ligar para alguém. Deixa o bichinho que ele vai acabar seguindo o caminho dele, né? Justamente. Parra, se a pessoa encontra um animal que não há problema ou risco à saúde, não interagir com esse animal, não tentar capturar, não segurar, não tentar pegar. Ele pode transmitir uma doença, ele pode ser vítima de zoonose também, uma doença transmitida pelo animal. Existem animais que sofrem de estresse por captura. Então pode até morrer, né? Tem uma cardiopatia e acaba morrendo. Então, tudo bem que existe os problemas gerados pelo excesso de população, como a gente sabe dos pombos, dos ratos, isso estamos trabalhando nesse sentido. Mas quanto a esses outros animais, tem que ter sempre a reflexão de que uma cidade não é como um shopping, né? Não é um ambiente inerte, existe vida, existe ecologia ali, né? Então dá para ter um equilíbrio entre as duas partes, desde que os bichos não ofereçam risco. Se for um ouriço, uma onça, alguma coisa assim, aí os órgãos têm que ser acionados. Isso, aí tem o nosso apoio. Inclusive, compreendemos aí a preocupação ambiental do pessoal do Alvorada ali, que foi a falta do que fazer, proteger o bichinho, né? Legal, isso que foi o mais importante. Sem dúvida, sem dúvida. Jonas, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no BG, viu? Temos que preservar a nossa natureza, é isso mesmo, gente. 1h33, cobrança que nós fizemos aqui na RIC TV sobre a linha